Vamos nessa. Seja muito bem-vindo ao podcast do professor de ciclismo indoor e chegamos no nosso episódio 22, gente. Para você que nos ouve agora no seu tocador preferido ou nos vê, né? Aqui, por enquanto, você está me vendo aqui no Spotify, ou melhor, né? Está me vendo no YouTube nesse momento, você que está aí. Estamos aqui para mais um super episódio para contribuir para que o professor de ciclismo indoor tenha mais alunos na sua sala de aula. Afinal, o professor de ciclismo indoor vive de dar aula, e a aula precisa ter aluno. Só que o aluno precisa ter resultado. E o que nós vamos falar hoje reflete diretamente no resultado do aluno. Porque hoje nós vamos falar da importância de um grande ajuste da bike para grandes resultados nas aulas de ciclismo indoor. Pô, eu gravei um vídeo recentemente e meu grande amigo que está aqui comigo, né, fez um puta de um comentário legal sobre o vídeo. Aí eu falei, cara, por que não chamá-lo para explicar melhor isso para todo mundo? Então, hoje aqui comigo, Marcelo Medeiros Cardoso. Gente, vai ser duro falar o currículo do cara. Trabalha com ciclismo indoor há quase 20 anos, faz bike fit há 12 anos, que é muito do que nós vamos falar hoje, e ele não faz qualquer bike fit, viu, gente? Ele faz o melhor bike fit do mundo. É tão bom que a Specialized comprou e não deixa mais ninguém fazer. Ainda bem que você fez antes, né, Marcelo? Porque a Specialized não deixa mais ninguém pôr a mão nisso aí. E em 2019 ele me bateu em todas as provas que eu fiz, que eu fui lá e fiz prova com ele. Em 2019 ele foi campeão paulista de contrarrelógio, campeão brasileiro de contrarrelógio e campeão pan-americano. Mas o paulista e brasileiro foi tri, né? O pan-americano que foi pela primeira vez. Marcelão, fala um oi para a turma que está nos ouvindo e nos vendo no YouTube agora. Fala, galera. E aí, tudo bom? Gente, o cara é uma moto pedalando, mas hoje nós não vamos falar de pedal, hoje nós vamos falar de bike fit. Não é normal essa língua, né, essa linguagem, esse termo para o professor de ciclismo indoor. O professor de ciclismo indoor conhece o termo ajuste da bike. Então, nós vamos dividir esse podcast em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai explicar o que é o bike fit, né? Via de passagem, entenda-se como ajuste da bike. A gente chama bike fit aquilo que é na bike outdoor e ajuste da bike aquilo que é na bike indoor. Então, nós vamos primeiro explicar o que é, enfim. E na segunda parte, nós vamos falar um pouco sobre a importância disso no ciclismo indoor, né? O Marcelo, com certeza, tem muito a contribuir com isso, para que você, professor de ciclismo indoor, que está ouvindo agora ou está assistindo, saiba como regular a bike do seu aluno para ele ter melhores resultados. Mas antes de começar tudo isso, Marcelão, fala para a galera aí um pouco de você, como começou esse relacionamento com a bike. Enfim, eu comecei a pedalar depois dos 30 anos, mas você com certeza foi antes. Conta um pouco da sua história para o pessoal que está ouvindo a gente agora. Então, Tonão, meu relacionamento com a bicicleta também não foi muito cedo, não. Foi um pouquinho mais tarde também, tá? E justamente por causa do ciclismo indoor. Eu comecei a pedalar no ciclismo indoor. Aí, com isso, aonde eu pedalava, que foi aqui no clube, aqui em Lorena, tinha um pessoalzinho que andava de bicicleta. E começou a me chamar para andar junto de bicicleta, fazer os pedais com ele, de mountain bike, tá? E a bicicleta, comecei, foi até com uma bicicleta da minha irmã, uma Trek mountain bike pequenininha, que eu ajustei de qualquer forma e fui pedalar junto com eles. E acabei, assim, como o pessoal do ciclismo fala, o bichinho te picou, e eu fiquei com até hoje, não sarei nunca mais. E com isso aí só fui me aprofundando, fui gostando cada vez mais, e hoje é minha paixão, que acredito igual é uma paixão nossa, né, todo mundo? Com certeza. A gente ama o ciclismo como nunca, como poucos. Não, com certeza, cara. Eu comecei com o ciclismo. Ô Marcelão, mas você praticava algum esporte antes, velho? Ou não? Tipo, você começou. O que Como você fazia? todo brasileiro, futebol. Ah, mentira. Você era jogador de futebol, velho? Jogador de futebol e fui até que um jogador bom aqui na minha cidade. Caraca, olha que massa, velho. Eu joguei vôlei com um cara daí, né? Você deve conhecer ele. Todo mundo chamava ele de Lorena, né, meu? Porque ele era daí, Lorena, um canhoteiro, né? Eu joguei com ele no Banespa. Eu joguei, acho que contra ele.
Eu cheguei a jogar contra ele em 95. Depois, meu, esse cara despontou super, né? Seleção, fez um monte de coisa. Que massa. Fabrício. Fabrício, nossa, é que, cara, ninguém sabia o nome dele. Todo mundo só chama ele de Lorena, entendeu? Lorena. Todo mundo chama ele de Lorena. Ô, Marcelão, pô, cara, com certeza, né, meu? A gente que. Essa paixão aí, pena que hoje está difícil manter ela em alto nível, né? Porque não tá fácil não comprar bicicleta e equipamentos, né, cara? Mas uma das coisas que é fundamental antes da gente comprar a bicicleta, né? Hoje já é aconselhado a fazer até pré, né, Marcelo? Que é o tal do bike fit, cara. Hoje a gente aconselha as pessoas a fazer o bike fit pré-compra, quem ainda não anda de bicicleta ou quem está comprando uma bicicleta até mais cara, e depois para ajustar certinho em cima da bike. Explica para a galera que está ouvindo aí, meu. Primeiro nós vamos falar sobre esse termo bike fit barra ajuste da bike, né, cara? Explica o que é isso, como é que isso nasceu, enfim, como é que acontece, e fala um pouco do que você faz aí, que é esse sistema Retool, né, cara, que é, na minha opinião, um dos melhores do mundo, né, cara? Isso. Então, complementando o início, como eu comecei a fazer o bike fit? Como eu falei, eu comecei com a bicicleta da minha irmã, uma Trek pequenininha, tudo, tá, beleza. Aí eu fui, como a gente estuda educação física, o que acontece? Tudo é individual. Aí eu fui ver, por acaso, eu fui montar minha bicicleta. Aí eu fui numa loja, aí o lojista falou, que tamanho de quadro você quer? Eu falei, tamanho de quadro? Eu falei, não sei, qual que você me sugere? Esse aqui. Ah, beleza, então é esse aí mesmo, você está me sugerindo. Que tamanho de mesinha você quer? Tamanho de mesinha? Não sei, qual que é? Ah, tem essa daqui. Ah, essa aqui é mais bonita, vai essa aqui mesmo. Então, foi indo assim. Mas eu falei, não é possível. Se tem esses tamanhos, todas essas medidas, algo por trás tem. Algum motivo tem de tamanho. Comecei a pesquisar. Aí eu vi que tinha esse trabalho de bike fit. Quem começou, e quem eu vi aqui do Brasil fazendo, que hoje, acho que na América Latina, é um dos caras mais importantes que tem, um dos caras mais estudiosos que tem, é o Marcelo Rocha, lá de Brasília. Eu ia falar, o E eu fiz Marcelão o de curso com Brasília. ele. Uhum. Ele é um cara fora de série, muito estudioso, não só no bike fit, como no ciclismo. Ele é um cara fora de série, mesmo fora da curva. Então, fiz o curso nele, fui estudando mais. Você já fez o Veio o pessoal Retool da com ele, Retu. né, Marcelão? Ou não? Oi? Quando você fez o curso com ele, já era o Retool, já? Ele já tinha o Retu. Tá, Eu fiz o primeiro sistema de filmagem só, que é o sistema 2D, e tá. logo em seguida vieram os americanos, que trouxeram o equipamento. Até esse equipamento foi o que comprei. Então, acabei fazendo o outro, o sistema Retool com eles, que hoje em dia até você falou que a Specialized comprou, e não existe mais fora da Specialized. Eu e alguns poucos somos algumas pessoas que somos fora da Specialized. Hoje, cara, que eu saiba, fora da Specialized, é você, o Genésio, o Rianho, O Fernando Rianho, Rianho, tem o né? Gustavo, de Belo Horizonte. Eu conheço só os três, assim, de nome, eu conheço você, o Rianho e o Genésio, que é do Rio, né? Rianho em São Paulo, você aí. Deve ter. Ah, e tem, acho que o pessoal. É que agora a Specialized acabou obrigando os lojistas a fazerem, né, cara? Isso aí também, né? Acabou brigando. E às vezes tem que até tomar cuidado. Eu até ia falar isso mais na frente, mas tomar cuidado, às vezes, está surgindo muito bike fitter hoje em dia. Então, assim, não, assim, criticando um pouco. Então, tem muitos bike fits que faz que não são da área da saúde. Então, é tipo assim, os caras têm um gabarito que pega as medidas, coloca para qualquer tipo de pessoa e tá lá, tá feito o bike fit. Então, tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Quem que é a pessoa fazer bike fit? Qual a formação que tem? Então, é bom dar uma pesquisada hoje em dia sobre isso aí. Quem for querer fazer o bike fit na sua bicicleta, tudo. Eu concordo plenamente com você. Na minha opinião, cara, assim, ó, eu sou até mais incisivo, né, cara? Eu nem vou pôr minha opinião aqui, depois eu te conto em off. Mas eu concordo plenamente com você. Agora, Bro, explica para quem está ouvindo, tipo assim, ó, o que é o bike fit, assim, para bike, né? O cara vai comprar bike, o que é o bike fit ali, para que ele serve, qual a medida mais importante aí, só para o cara entender mais ou menos por que nós estamos falando tudo isso, a importância disso aí, cara. Então, o bike fit nada mais é que o ajuste da bicicleta. É deixar a bicicleta adaptada para o ciclista, e não ao contrário.
Legal. Então, é importante, quando você for ver uma bicicleta, se for comprar, se você for numa loja, saber se o lojista mesmo entende disso, porque ele pode acabar te empurrando uma bicicleta que está lá encalhada e vai falar, essa bicicleta é específica para você, essa é a sua medida. Você acaba comprando uma bicicleta totalmente fora de medida. Se você tem essa dúvida, você pode procurar uma pessoa que já faz o bike fit, seja responsável nesse serviço, ou então procura um ciclista mais antigo, que sabe que o cara tem um nome, que às vezes até mais indicado que o lojista que está lá para vender. Tira algumas dúvidas com ele e vai estar lá. Mas o mais importante é o tamanho do quadro. As outras coisas você consegue alterar e que é muito mais barato que trocar um quadro inteiro. O que eu, né, eu já vi, né, acontecer, né, cara, do cara comprar a bike e fazer o bike fit na loja que ele comprou. Aí o fitter olhar e falar assim, cara, mas essa bike é pequena para você, quem vendeu? O cara fala assim, o rapaz ali debaixo da loja. E aí, meu, aquele BO, né, velho? A loja tem que trocar o quadro sem custo nenhum para a pessoa, porque como é que você explica um negócio desse, né? Porque às vezes existe isso. Ainda bem que está melhorando, né? Está melhorando, mas existe. Está Você tem melhorando toda a por causa razão. do serviço de bike fit. Porque Exatamente. começa a apertar essas pessoas que querem vender uma coisa errada. Porque as pessoas na loja hoje em dia, igual eu falo com meus clientes, você vai na loja, você fala assim, ó, se tiver que trocar alguma coisa, você vai trocar de graça para mim? Aí os caras, não sei. Aí começa a vender uma coisa mais certa. Não, com Ele sabe certeza. que aqui na minha cidade, ele sabe que as pessoas vão vir aqui em mim. Então, Não. sabe, você vai no Marcelo? Não, tá, peraí, então, não sei o que, isso aqui. Ou então, até eles me ligam. Marcelo, vem tal pessoa aqui, qual que é? Tá, isso aqui. Ó, para você que está ouvindo esse podcast e vendo esse vídeo no YouTube agora, você pode estar imaginando o seguinte: o que é o Bike Fit? É algo que, além de regular a sua bike para você, te ajuda a gastar menos e errado, entendeu? Ajuda você a investir o dinheiro certo. Essa é uma boa colocação para o Bike Fit, viu, Marcelo? Acho que isso aí Perfeito. vende mais do que falar que ajusta a bike, entendeu, cara? Com certeza, isso Ô, é verdade. Marcelão, tipo assim, ó, cara, você falou aí, né? Por que é tão importante fazer o bike fit para ajustar a bike para o cara? Né? E porque, gente, vocês estão ouvindo falando que, mas o que isso tem a ver com ciclismo indoor? Daqui a pouco vocês vão ver que tem tudo a ver. Entendeu? Mas por que a gente deve fazer o bike fit, né? No caso da bicicleta de rua, ou até mesmo, né? Tem algumas bike indoor que já dá para a gente regular, né? Essas que tem regulagem de guidão, tal, já dá para ficar mais perto. Por que é tão importante? O que a gente deve fazer, cara? Além de, tipo, regular a bike ali, né, que nem se falou. Qual é o benefício disso? Por que a gente deve fazer isso? O primeiro, Tonão, que eu acho mais importante é o conforto na bicicleta. Muda totalmente o conforto. Você faz uma bike bem ajustada para você, você sente o prazer em pedalar. Sentou no selim, você sente a bike está encaixada em você, você pedala, a bike desenvolve. Tá? Então, o mais importante é o conforto. O conforto, junto, vem um pacote que é a performance. Você estando confortável, você vai render mais na bicicleta. Então, esse é o conjunto do bike fit. Isso que é o importante. Você está confortável e junto vem o rendimento. Às vezes a Cara, pessoa nem procura por causa de questão de performance, mas por questão de conforto. Mas você vai ver que ela está confortável, ela vai render mais. eu Isso sou é o mais importante. eu sou ao contrário, né, meu? Né, a gente que gosta do esporte, né, cara, eu sempre quis a performance, né, cara, e não o conforto, né? O conforto a gente, meu, conforto eu fico na minha indoor, né, velho? Agora, eu nunca vou esquecer, Marcelão, eu troquei o banco quando eu fui fazer o fit da Specialized lá que você sabe que eu tenho lá, a minha Tarmac, eu troquei o banco, cara, e eu pus o banco da largura certa, que eu estava usando um mais estreito. Meu amigo, nunca mais me machucou na virilha ali, no quadril, cara. Nunca mais senti nada na bermuda ali. Eu achava que era bermuda ruim, mas eu nunca tinha parado para pensar que era a largura do banco, de acordo com a minha medida do meu quadril, né? Que fazia toda a diferença. Isso que você falou do conforto é muito legal mesmo, né? A pessoa saber, né, cara? Por exemplo, não só a questão do selim, e também vou dar uma dica também muito importante para as bikes do indoor, tá? Relacionado ao selim. Já já a gente chega lá. Mas o selim, não só a largura do selim.
como o selim está nivelado ali também para o tipo de pessoa. Animal. É que se for aprofundar mais nesse assunto, a gente vai ficar aí até Semana amanhã, que vem, Tonão. né? Até semana que Então, vai vem. ter muita coisa para conversar, mas não só a largura do selim, como a plataforma do selim hoje em dia tem bastante estudo sobre isso, que dá muita diferença. E eu até te falo mais. O mais importante não é só a largura do selim, o mais importante é a plataforma do selim que dá mais conforto para a pessoa. Não, acredito total, velho. Eu falo que cada um estuda a sua parte, né? Eu estudo as minhas coisas para dar aula indoor, vocês estudam isso, né? Muito bom. Ô, Marcelão, você falou assim, né? Que além do conforto, cara, é dos grandes porquê a gente deve fazer isso, né? Porque, afinal, né, cara, quem gosta de gosta de pedalar tempo, gosta de ficar tempo em cima da bike, né? Ninguém sai para pedalar. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, se for para pedalar 1 hora, eu fico aqui, faço 2 aulas seguidas, mas sossegado. Eu paro a hora que eu quero, vou no banheiro a hora que eu quero. A gente geralmente pedala para ficar 3, 4 horas em cima do banco da bicicleta. Então, o conforto é fundamental. Agora, isso influencia demais na pedalada, né, velho? O que você poderia falar sobre essa influência na pedalada aí, a hora que você falou, conforto melhora um pouco a performance, mas o que influencia na pedalada do cara? Então, relacionado ao bike fit, ao sistema de pedalada, a técnica de pedalada, influencia bastante porque você vai ajustar o selim, a altura dele, onde você consegue desenvolver o melhor jeito de pedalar. Eu até dei uma pequena dica, foi do post anterior, que eu falei um pouquinho do relacionado ao como o pé passa no pedal, no sistema de pedalada. Eu falei que, tipo assim, deixa eu até dar um exemplo aqui, que muito, até pegar aqui, ó, o pedal. Ó, se Aqui, ó. você. Pera, agora eu preciso fazer um pitch aqui, velho. Você que está ouvindo a gente no podcast, meu, agora ele vai mostrar o pedal e o pé, o jeito que tem que pedalar. Então, se eu fosse você, professor de ciclismo indoor, vai lá no YouTube, assiste esse vídeo no YouTube, porque, cara, o que ele vai falar agora pode te ajudar muito, 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 muito. Então, eu não podia perder essa chance. Já aproveita e se inscreve no canal lá. Então, mostra aí, Marcelão. Então, a forma de pedalar mais correta é quando você vai ver que o ajuste também está correto, de acordo com a pessoa, é quando o pedal ele passa plano lá embaixo, dessa forma. Muita gente pedala com a ponta do pé, que fica desse jeito o pedal, quando passa no ponto morto lá embaixo. E você também percebe, quando o selim está muito baixo para a pessoa, que o calcanhar fica muito baixo. Então, uma forma correta de ver que a pessoa tem uma boa técnica de pedalar e que o ajuste está correto é que o pedal passa planinho lá embaixo. Você pode pegar muitas fotos dos profissionais do Tour, você vai ver que quase todos eles, o pedal passa planinho lá embaixo. Marcelão, o que você falou, cara, eu falo para todo mundo, brother. Eu já entrei, você também já deve ter entrado, né? Lembra quando nós batia a boca no Facebook por causa do Lance, por causa dos técnica de pedalada, enfim. Toda vez que nego vem com uma coisa mirabolante, cara, vem falar uma borracha, eu falo assim, ó, vai ver os profissionais. Porque o que eles estão fazendo tá certo, gente. Porque eles têm o suprassumo do equipamento, o suprassumo da técnica, eles pedalam 4.000 quilômetros por mês. Eu falei assim, vai lá ver, velho. Se ele estiver fazendo o que você está me falando, eu até vou dar uma pesquisada. Se não, eu não vou nem perder meu tempo. Fala sério, né, velho? Isso que você falou é demais, gente. Vocês têm que ir lá no YouTube ver o que ele mostrou. Não tem como. Para tirar o que é melhor, tem que ver os melhores fazendo. Então, não tem o que discutir. Tá? Fato, fato, fato. Em sistema de pedalar, sim. Agora, tem umas coisinhas também que os profissionais, às vezes, abusam um pouquinho. Mas não é que abusam um pouquinho. Eles têm técnica para isso, né? É que eles têm um tipo de ajuste, como eu falei, o conforto deles. Então, você vai ver muita... Hoje em dia mudou bastante, se for ver isso, tá? Relacionado principalmente ao guidão. Eu ia Você vai falar ver que isso. a mesinha de antigamente, a mesinha era grudada no guidão. Hoje em dia, você vai ver muitos profissionais já bem tradicionalzão. Por quê? Porque procura o conforto. Se você tem um conforto, você vai render em cima da bicicleta. Exatamente. O Só que aí Marcelão. você pega aqui no Brasil, você vai ver todos os profissionais, qual que é o ajuste? Corta o garfo lá embaixo e põe a mesinha. Esse é o tamanho. Eu falei, não, cara, não é por aí. Aí você vê Mudou os muito isso, né, amadores, velho? Mudou muito aí você isso, vê né, os cara? não é difícil mudar. Aí você vê os amadores que quer fazer igual. Não, a Exatamente. mesinha é lá embaixo, não tem que fazer. Não é, cara, não é. Eu já fui esse cara, tanto que hoje, Marcelo, eu dou aula indoor, cara, até nós vamos falar isso lá embaixo,
eu dou aula indoor quase na mesma linha, cara. Eu dava aula indoor quase de ponta cabeça, velho. Hoje eu dou aula indoor quase na mesma linha. Por quê? Porque eu quero conforto para eu ficar em cima da bicicleta, entendeu? Mesmo dando 45, 30 minutos. Imagina, então, horas e horas e horas, né, cara? Então, e outra coisa que mudou muito também, né, Marcelo, que os profissionais, eles também prezam pela performance, eles acabaram esticando um pouco mais a mesa, né, cara, e usando às vezes até um quadro um pouco menor. Mas, gente, eu vou até fazer um parênteses aqui sobre isso, que um dia eu perguntei para o Red, lembra do Red, o Enrico Rossi, que estava com você na Espanha? Eu falei, Red, qual foi a melhor bike que você já usou até hoje? Ele é a minha. Não, eu falei, eu sei, caralho, eu sei que você é a sua, mas eu quero saber das marcas que ele andou, de Bianchi, BMC, ele foi profissional, né, cara? Qual das marcas foi a melhor? Ele falou, não, a minha, porque eu andava com uma bike feita para mim, pintada da cor da equipe. Então, tipo, é a mesma coisa, né? Vai lá e compra a sapatilha que os caras estão usando. Mas, meu, a do Carapaz, a do Froome, cada um tá com o pé dele. Né, meu? E a gente vai lá com a forma deles, a forma do pé dele. Isso faz muita diferença, né, Marcelão? Tanto que hoje as palmilhas, né? Hoje tudo que a gente aqui tem que ajustar porque a sapatilha não é feita para nós, né? Hoje os caras lá não, é feito para o pé deles, né, meu? Feito para eles, não tem. Pode ver que é impressionante. Assim, você pega esses caras de ponta, eles têm uma diferença, assim. Mas muito ali também, Tonão, é usar a bike do mercado mesmo, viu? A Que bike pega, às sim. vezes, então, porque você pega uns caras ali, então, que é a mesma bicicleta que a gente compra, eles usam Sim, também. sim. Tá? Os xarope, né, o Os Marcelão? ruins, os É, ruins, né? entendeu? Os caras que são enjoados, né, velho? Tem os caras que são enjoados, né? E isso é muito Aqueles ruins comum. que tem 6 watts por quilo, né? São os caras ruins É, que... exatamente, entendeu? E outra, né, cara, é muito comum o handmade para eles, né, velho? O feito à mão para eles lá é tipo, cara, você vai fazer uma bike feita à mão na Itália, é a mesma coisa a gente aqui vai comprar uma Caloi, entendeu? Os caras fazem bike de carbono à mão lá, na Europa inteira, né? Ô Marcelão, você falou do benefício do conforto e você falou da performance e essa coisa do pedal que você mostrou aí, cara, gente, vai lá no YouTube ver, porque vale a pena entender isso do pé, porque isso é um erro comum demais no ciclismo indoor, né, Marcelão? Isso é muito comum o aluno meter o calcanhar para baixo ou meter a ponta do pé para baixo. Então, se fosse você, ia no YouTube para ver o que o Marcelo falou, mostrando o pedal. Fundamental. Agora, você como um especialista, para a gente fechar essa primeira parte, qual a dica que você daria para o cara que pedala outdoor e indoor, né? Porque daqui a pouco nós vamos pular para o indoor, em relação ao bike fit, cara? Qual a dica, assim, ó, a principal dica do especialista aí no bike fit que você é, velho? Principal dica, Tonão, é o ajuste mesmo. Por exemplo, quem é professor, eu sempre nos meus alunos, eu fico em cima mesmo. Eu sou um cara chato mesmo na sala de aula. Eu também. Eu vejo a pessoa entra, pelo menos uns 15 minutos eu gasto só explicando questão de ajuste, como funciona a aula, tudo. Agora, questão de ajuste, importante, a altura do selim, que é muito. É só você pensar, olha quantas pedaladas a pessoa dá numa aula. Quantas pedaladas, quantas pedaladas. Olha quantas vezes que o movimento do joelho, quadril, tornozelo está ali. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, isso aí é uma aula, beleza. E conforme as pessoas que nem... Vou dar o meu exemplo, tá? Tem pessoas que estão comigo, eu dou aula faz 20 anos, tem pessoas que estão comigo há 20 anos fazendo a minha aula. Acredito. Então, imagina só quantas vezes a pessoa está com o ajuste errado, que ela poderia se lesionar por causa desse ajuste errado. Então, às vezes parece uma besteira, mas não é. E além do mais, você dando a importância do ajuste, pegando no pé, às vezes a pessoa pode até achar ruim no começo, mas depois ela vai entender que é muito importante isso, ela vai se sentir importante. Fala, nossa, o cara presta atenção em mim e está vendo que meu ajuste está errado. E às vezes tem uns que fazem de propósito, não sei se com você tem. Ele coloca um Sempre, né, ajuste velho? errado para a gente ir lá e falar, meu, aumenta isso aí, abaixa isso aí. A gente fala muito no treino, né, Marcelão, que você precisa ensinar o seu aluno a ajustar a bike, porque senão você vai ter que ajustar para ele para o resto da vida. Mas para algumas pessoas isso é muito importante, para ela você ir lá ajustar a bike para ela, né? Eu até falei numa aula recentemente
que tem gente que precisa disso, cara. Ele precisa que você vai lá e arrume a bike dele para ele entender que você... atenção, exatamente, entendeu? Então, faz parte do jogo, mas e com certeza existe isso que você falou, do tipo, o cara faz questão de deixar o pedal mais baixo, o banco mais baixo, para você ir lá arrumar para ele, entendeu? Mas em questão de ajuste é muito importante isso, tanto outdoor como indoor, A que a altura pessoa do banco. pedala com mais prazer, ela não sente muito. Você com uma bike bem ajustada, você sente que desenvolve mais o pedal na rua, tanto na aula, você consegue colocar uma resistência maior na bicicleta. A sua perna, às vezes uma característica do selim está meio baixo, você sente que sua musculatura da coxa queima mais por causa disso. O Então, é animal. muito importante o ajuste, não tem nem quem diga. Cara, recentemente eu dei uma aula online com alguns instrutores, né? Dei uma aula online com o pessoal. Aí eu tenho dado bastante aula online, porque possibilitou isso, né, Marcelo? Eu faço lançamentos, os caras põem um telão e eu dou aula com eles. E às vezes filma eles pedalando, cara, depois eu chamo eles e falo, ó, eu percebi que seu banco tá abaixo e tal, o seu joelho tá passando o eixo do pedal, enfim. Me chama um dia, a hora que você estiver na sala, para eu te ajudar a regular um pouco melhor, que eu também sou como você, cara. Eu falo que, pô, uma das minhas maiores vontades, Marcelo, era ter feito o Retu, mas quando eu tinha condição, porque o curso era um pouco mais caro, né, custava acho que $1.000, né, na época, ainda custa, né, $1.000, o primeiro, a Retu já não inviabilizava o curso, porque a Specialized tinha comprado a Retu, né, então... muito bom, Marcelo, muito bom. Galera, então perceberam, né, a altura do banco já começou a jogar. Marcelão, vamos para a parte 2 do nosso podcast, que foi... Vamos falar um pouco daquilo que você comentou lá no grupo, né, cara? Você mostrou aí um pouco o pedal, né, cara? Mas vamos falar um pouco para a galera dos tipos de pedal que nem você falou lá, cara, no grupo, que eu achei bem legal para você compartilhar aí, principalmente por causa do encaixe, né? Já que a gente já está indo para o ciclismo indoor aí, cara, explica para a galera o que é mais comum, né? E a diferença entre os encaixes dos pedais, aí já migrando para o ciclismo indoor e misturando agora assim, né? O outdoor vai pincelar o indoor, cara. O que você poderia falar para a galera aí em relação a pedal, taquinho, que nem você falou lá no grupo, cara? Então, até trouxe, foi comentado lá, questão do pedal triplo. Tá? Eu tenho até um pedal triplo, que é aqui, ó. Caraca, Pedal de verdade. ciclismo normal, o de mountain bike, né, que seria o outro, e que você encaixa para ficar o pedal Olha, normal, para usar o tênis. ele Aí já encaixa no resumiram, look? Ele encaixa no encaixa no look. look? Porra, que Encaixa no massa. look. É. Só que esse look aqui, desse modelo look, tá, que são os tipos de plataforma, esse, galera, foi usado, geralmente se usa na Speed, tá? Esse é o look, esse aqui é o chamado look Delta, que é um Eu ia mais falar, é o antigo, Delta. que é esse taquinho maior. O look que é hoje em dia é um taquinho um pouquinho menor, tá? Então, esse é específico para esse tipo de plataforma aqui, esse pedal aqui. Como eu mencionei da outra vez, o que questão de mountain bike, geralmente são utilizados na bike de ciclismo indoor, tá? Que vem os pedais, é para esse sistema Shimano aqui. Gente, Existe o sistema Egg Beater, tá? Que não vai encaixar nesses pedais aqui, que é o de mountain bike, tá? você que é professor de ciclismo indoor, manda esse podcast para o seu aluno, mas vai lá no YouTube ver o que o Marcelão está mostrando agora, que é fundamental na hora de comprar a sapatilha para fazer aula, porque senão o aluno vai lá, compra e fala que foi você que mandou. E às vezes vem errado, né, Marcelão? E vem errado. Então, se por acaso a pessoa for lá, vai comprar um sistema e o cara vendeu o Egg Beater, porque às vezes alguns lojistas falam que é o melhor pedal, a pessoa vai comprar, só que vai chegar na sala de aula, não vai encaixar nesse tipo que vem no pedal da bicicleta indoor, tá? Que tem que ser esse tipo de taquinho. Então, uma dica. Ah, que taquinho que eu compro? Compra modelo Shimano, não vai ter erro, tá? Você vai comprar o pedal, vai encaixar perfeitamente, tranquilo. Mas Agora, pode oi, falar, Bruno. Não, pode falar, manda aí, tá completando. não, então, eu só ia mostrar agora as outras diferenças, que são os pedais de ciclismo, né? Que é o Kel, esse aqui é o Look, Luke né? Kel. Que é o atual. Tirando, né? Existem outros modelos, outras marcas que são compatíveis, tá? Mas esse é o Look mesmo, tá? Que é o Look Kel. Então, se você quiser comprar um pedal, você pode comprar o sistema Look, mas o taquinho que você vai colocar na sapatilha tem que ser compatível com o seu pedal. Não adianta você comprar um pedal, tiver um pedal Look, tiver um taquinho Shimano que não vai encaixar.
totalmente Exato. diferentes. Então, esse cuidado tem que tomar cuidado na hora da compra. O Marcelão, cara, eu usei o Shimano, né? Vamos chamar de Shimano para não falar SPD, né? Meu, que é muito confuso, né, cara? Eu usei o Shimano pouquíssimas vezes, cara, pouquíssimas vezes. Eu sempre usei Look, né? No começo era Delta, depois migrei para o Kel. Fala um pouco para a galera aí, por que usar cada um? Qual a diferença entre usar cada um aí, cara? O que você acha que influencia na pedalada dele no ciclismo indoor, né, cara? Porque eu falei, vindo para cá e que isso vem do outdoor, cara. A diferença dos pedais, vamos falar do mountain bike, tá? Eles são uns taquinhos de ferro e são menorzinhos, tá? Por que que eles são de ferro? Porque você, de mountain bike, normalmente você vai colocar o pé na estrada, você vai caminhar, empurrar a bicicleta, ter que atravessar algum obstáculo, tem o barro, então o taquinho menorzinho é mais fácil de tirar o barro para você limpar. Então, e esse tipo de pedal, quando você pedalar, quem já está acostumado já sabe, ele tem mais oscilações. Então, se você pega oscilação, é isso aqui, tá, gente? Você vai colocar o pé aqui, o seu pé vai fazer isso aqui. Isso aqui tem oscilação no pedal, tá? Então, o de mountain bike tem muito mais oscilação, esse jogo, de propósito, por causa da variância que você pedala lá em cima, do que um pedal de ciclismo. O pedal de ciclismo, o de mountain bike, tem uma oscilação só. Ele daquele jeito. O egg beat tem mais ainda, ele é mais solto ainda do seu pé. Ah, é, cara? Não Agora, sabia, nunca usei. ele é bem. Eu particularmente, eu não gosto muito, não. Eu gosto mais desse sistema da Shimano Mais mesmo. firme. Mais firme. Um pouquinho mais firme, pouquinha coisa mais firme. É. Agora, o de ciclismo, ele tem três tipos de oscilações, tá? E tem as cores. Então, tem cores que você vai pegar, que ele não tem oscilação nenhuma. Você vai colocar o pé, o seu pé não mexe nada, tá? Zero. Tem Preto. uma oscilação de uma cor que ele é intermediário, ele mexe pouquinha coisa a mais, e tem uns que oscilam mais, O tá? vermelhinho é o que mais oscila, né? O vermelhinho é que mais oscila, é. 9 graus. Agora, isso aí, por que essa oscilação? Porque vai depender muito do estilo da pessoa que está pedalando em cima da bicicleta. Se tem uma pessoa que tem bastante flexibilidade e é bem fortalecida para isso, ela pode usar um pedal mais rígido, porque ela tem Uhum. a flexibilidade ali da tíbia, tá? Uma outra história, mais longa isso aí. Com Agora, se você pegar uma certeza. pessoa muito rígida, né? Então ela precisa de uma oscilação maior do seu pé, para ela ficar mais confortável e evitar as lesões também. Até, né, Marcelo, eu uso porque, cara, meu joelho, eu tenho uma retroversão de quadril, né, cara, que de vez em quando eu tenho que ir na osteopata para ela me pôr no lugar. Então eu prefiro usar o vermelho, que me dá mobilidade. Então, às vezes eu ajusto a ponta do meu pé um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né, cara? Então eu fico mais também mais confortável ainda, né? Por isso que eu gosto de uma oscilação maior, né, cara? Ô, Marcelão, cara, e para quem faz ciclismo indoor, velho? A dica para quem faz ciclismo indoor. Pô, eu faço ciclismo indoor, Marcelo, o que eu faço? Eu compro mountain bike, eu compro speed, o que você fala pro cara que faz ciclismo indoor em relação ao pedal, velho, ao taquinho, ao pedal? Se é um professor que não pedala, ou se ele já tem uma mountain bike, ele já vai usar dele já. Ou se ele não pedala e quer adquirir uma sapatilha, eu sugiro ele comprar de mountain bike. Porque ele vai poder colocar e vai se encaixar em qualquer tipo de pedal do ciclismo indoor, sem problema nenhum. Agora, se é um cara que já pedala, por exemplo, que nem a gente tem o nosso pedal, tem a nossa sapatilha. Para quem vai comprar, às vezes, querer comprar uma coisa a mais? Você já tem ali, você já vai usar, você leva o seu pedal, troca ali rapidinho, ou se tem um pedal triplo, já está encaixado. Então, eu gosto mais de pedalar com a sapatilha de ciclismo, por causa da rigidez que é maior, a plataforma é um pouquinho maior, eu prefiro. Eu me sinto melhor apoiado. Não, maravilha. Eu também, cara. Eu sei lá, parece que o mountain bike ele é pequenininho. Então eu me sinto estranho. Eu já tentei, mas, cara, não deu match. Entendeu? Eu também prefiro ficar de speed com o taquinho maior. Ô, Marcelão, agora vamos puxar essas duas coisas, né? Primeiro a gente falou do bike fit, do ajuste. E aí agora a gente falou do pedal, da sapatilha e tal. Agora fala aí, vai, por que fala para a galera aí, né, meu? Eu falo que eu costumo dizer que aumenta só 70% a potência muscular, mas por que é tão importante ajustar a bike certa e usar a sapatilha, no caso com o pedal certo, na aula de ciclismo indoor, cara? Bom,
questão de ajuste da bicicleta já falamos, né? Questão de conforto, tudo. Uhum. Agora, a questão do ajuste, se você usar sapatilha, economia de movimento. Economia de movimento, não tem nem o que falar. Sapatilha tem um pedal rígido, conforme você faz a força, ela já transfere, ainda mais dependendo do tipo de solado que é a sua sapatilha, hein? Você pega uma de solado de carbono, do jeito que você faz força ali, ela já transfere direto para o pedal e você desenvolve muito mais. Você gasta menos energia na forma de pedalar. Tá? Então, essa é muito mais confortável. O importante para a sapatilha é o ajuste do taquinho, tá? Aonde você vai colocar o taquinho na sapatilha, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o pedalzinho do Shimano aqui, que vai ser mais utilizado. Mais comum, né? Mais comum, isso. Para você colocar, por exemplo, vai dar uma dica, tanto para você que não está acostumado, ou não está muito familiarizado com o tipo de ajuste. O taquinho, ele é ajustado na sapatilha, tá, gente? É isso Para aí. cada tipo de pessoa é ajustado. Então, esse taquinho, vou imaginar aqui que minha palma da mão é meu pé, tá? Metatarso. Então, tá vendo essa pontinha aqui do pedal? Ele, onde vai bem no metatarso, tá? Para vocês, quem não sabe muito ajustar, o que eu indico? Coloca numa posição neutra da sapatilha, tá? Porque esse taquinho aqui, dependendo da pessoa, esse taquinho pode ter essa A regulagem. variação na horizontal, né? A variação dele Isso. é mais na Tem horizontal. esse tipo de regulagem e tem esse tipo de regulagem. Uhum. Isso vai depender muito da pessoa. Então, quem não conhece muito, não sabe, o que eu indico, para não ter muito erro, tá? Acha o metatarso da pessoa e coloca lá a pontinha bem no metatarso. Que geralmente, esse local vai ficar bem no eixo do pedal, mais ou menos, quando você estiver encaixado. Tá? Vai ficar bem aqui, ó. É a Tá? conta que eu faço também quando eu coloco os taquinhos. Para não ter muito erro assim, coloca nessa medida. Então, o que eu indico aos professores, tá? Vai colocar a sapatilha, colocar o pedal, o taquinho, acha o metatarso lá, coloca no meio mais ou menos da sapatilha e tá lá. Como ele tem bastante oscilação de mountain bike, então se o pé vai mexer, não vai ter muito erro, tá? Exato. Vai estar lá. E para o aluno, se o aluno quiser colocar, não deixa o aluno colocar. Pega você a sapatilha e coloca para ele. Ou manda num bike fitter, né, Marcelão? Ou manda para o fitter fazer, né? Não, então o professor mesmo, com essa dica que eu dei, o cara Já ajuda chamando, muito. fala, não coloca não, deixa que eu coloco. Porque o aluno vai ver que você entende de bicicleta. É isso aí. Você não é um simples professor, entendeu? Não, peraí, o cara entende de bicicleta mesmo, tá? Então, peraí, vai lá, coloca, não, deixa eu colocar para você, vai lá, coloca o taquinho e não tem, a pessoa vai ficar muito feliz com isso. Fala, nossa, meu professor colocou meu taquinho. Além do que, né, meu, dá mais segurança, que nem você falou, gera valor para o professor, né, que está ali falando, que ele sabe o que ele está falando, fazendo, porque ele estudou isso, então o aluno fica também mais seguro que ele está fazendo aula com alguém que entende do que está falando, né, cara? O Marcelão, agora fala para mim, como é que eu ajudo, né, o aluno a regular melhor a bike dele? Porque, assim, não é comum fazer bike fit na bike indoor, certo? Aí, você falou lá em cima que a dica do especialista para o bike fit é a altura do banco, que é o que a gente mais fala, né? Por causa, o Glenn uma vez falou isso para mim, né, num modo de treinamento avançado. Ele falou que é ali que fica a casa de máquinas, né, velho? Então, é onde está apoiado o quadril, que da onde sai quase toda a força do pedal. Como que a gente ajuda, né? Como é que o professor de ciclismo indoor ajuda o aluno dele a regular a bike dele melhor? Né? Assim, de uma forma que não seja tão demorada e também que não seja tão rápida, né? Uma sacada aí para ele ajudar. Esse ajuste que a Lesmil coloca, ele é bem interessante e tem um protocolo para isso também, Tonon. Esse que coloca o calcanhar lá no pedal, tudo. Coloca o calcanhar lá no pedal, né? A perna estendida, depois você coloca o pé, beleza. Esse eu até utilizo na sala de aula. Legal. Mas mesmo assim, como eu já tenho uma visão um pouco mais crítica, mais específica, fina, assim, né? Mais fina, né? Mais fina. Além disso, tá? Eu tenho o meu olhar, tá? Eu coloco a pessoa para pedalar e a pessoa tem que estar bonita em cima da bicicleta, não? Eu falo a mesma coisa. Oi, Maninho, tem que estar lá, a pessoa, pô, como está lá a pessoa? Pô, a extensão da perna tá legal, tá dobrando um pouquinho, beleza, joia, perfeito.
Tem que prestar atenção no quadril da pessoa. Esse ajuste, quando coloca o calcanhar, tem que tomar o maior cuidado. Tipo assim, se a pessoa estendeu a perna, apoiou o calcanhar, fica de olho no quadril da pessoa. Se a pessoa apoiou o calcanhar, o quadril tombou para o lado, não adianta. Deixa o quadril retinho, apoiou o calcanhar, estendeu a perna, beleza, tá jóia, ali para começar a pedalar já. Isso é Legal. importante. O alcance da pessoa no guidão. Fala para a pessoa segurar no guidão e ver como ela se sente. Para o ciclismo indoor, é importante que a pessoa está confortável. Tá? Segurou no guidão, como você está se sentindo? Está confortável? Tá? Você está vendo que a pessoa tá bonito, o braço está estendido, não, o cotovelo está um pouquinho flexionado, a pessoa está vendo que a pessoa está relaxada em cima da bicicleta? Perfeito. Se a pessoa achou que está confortável, é isso aí, não tem que falar. A altura do guidão, tá? Não precisa o guidão tá lá embaixo, tá? Pede para a pessoa segurar no guidão. Meu amigo, como você está segurando o guidão? Tá confortável? Tá jóia. Então aí tá perfeito, tá? Você vai ver que tipos de pessoa. Tem aquele tiozinho que vai lá, que anda com aquela bicicleta grandona, tudo assim, postura retinha, igual aquela Ceci. Cara, por que não? Por que o guidão tem que estar lá embaixo para ele? Tá? Deixa ele confortável na bicicleta. Agora, importante sim, a perna está bem ajustada ali, o selim está bem ajustado para ele poder desenvolver melhor. O restante é conforto. É isso que eu Não, digo para as pessoas. não é que nem eu falei, cara, ó, até a Stages que eu tenho aqui, a SC3, cara, ela nem deixa descer muito o guidão, cara. Ela nem desce tanto o guidão. Então, eu tô assim, ó, daria para descer, acho que eu tô 2 furinhos acima, né, que tá na mesma linha do meu banco. E é uma coisa legal, né, Marcelo? Porque quanto mais baixo, mais apoiado você fica no guidão, menos você segura no guidão, né? Por causa também tem a ver com flexibilidade e tal. Mas é mais fácil você se apoiar num guidão baixo do que você se apoiar num guidão alto, né, cara? Tem isso também, né? Então, mas o legal é você saber disso e você ir explicando aos poucos para a pessoa. Por Uhum. exemplo, acontece muito disso. O aluno chega, vê o meu guidão, que eu já estou acostumado, e eu posso, porque eu já tenho essa Um flexibilidade, histórico, né? É um você histórico, vai né? ver meu guidão lá embaixo. O aluno fala, mas por que seu guidão lá embaixo? Aí é legal você explicar isso para ele. Ah, por causa disso, disso, disso. Eu já pedal, já estou acostumado, eu já tenho esse condicionamento de segurar meu guidão lá embaixo. Eu me sinto confortável dessa forma. Do que ao contrário, se eu subir meu guidão aqui, vou ficar totalmente desconfortável na bicicleta. Então, eu acho importante o professor saber disso. Por quê? Por quê? Por quê? Por que o guidão lá em cima para aquele? Por que o guidão lá embaixo para aquela pessoa? Isso que eu acho Sim. legal de Não, saber. pô, super dica, Mel, gente, super dica. Isso já foi a época que a gente falava que o guidão tinha que ficar abaixo do banco. Eu nem falo mais isso hoje também, cara. Ainda mais hoje diante da bike que eu uso, que eu não uso abaixo. Então, por que que eu vou falar para as pessoas usarem, né, cara? Então, tem muito a ver com isso. Agora, Marcelão, para a gente, assim, ó, uma última coisa que a gente podia falar. Como o professor pode ajudar o aluno a ajustar melhor a bike dele? Como é que o professor, né, pode ajudar o aluno, cara? O que que ele pode fazer? Enfim, o que que você acha aí, cara? Uma dica aí, algo que ele pode fazer na sua opinião? Ajustar a bike dele indoor. Do aluno dele. Como é que o O aluno professor dele, pode ajudar? indoor. 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 Então, a primeira coisa, como eu falei, a Lesmil já coloca bem isso, de colocar desses apoios de calcanhar, perna Uhum. estendida, prestar atenção no quadril da pessoa, tá? Não adianta colocar o calcanhar e o quadril torcer lá em cima também, que isso quer dizer o quê? Se apoiou o calcanhar e o quadril tombou para o mesmo lado, é questão que o selim está alto para a pessoa. Então, abaixa um pouquinho, deixa o quadril certinho, sem ele oscilar em nada, e pede a pessoa apoiar. Perfeito essa dica. E o restante, como eu falei, de deixar a pessoa confortável em cima, deixar ela segurar no guidão, se sentir confortável, não precisa de um ajuste agressivo para a pessoa. Eu acho que isso é o mais importante do professor explicar para as pessoas. Por exemplo, se a pessoa busca querer ficar mais race, querer ser mais profissional ensinando bicicleta, saber levar a pessoa, saber explicar até chegar nesse nível. Você precisa melhorar mais a flexibilidade, fortalecer mais. É isso que eu acho que é importante o professor saber disso tudo.
No fim, né, Marcelão, a gente acaba resumindo isso a conhecimento, né, meu? Quanto mais o cara buscar aprender, né, ele também vai saber mais, sabendo mais, ele pode ajudar mais o aluno dele ali a fazer de uma forma melhor, né, cara? E geralmente aquele cara que chegar e falar assim, não, eu uso o guidão baixo, provavelmente esse cara já é ciclista, esse cara já tem um bike fit, ele já tem uma flexibilidade, não é aquela pessoa que está começando. O que você falou é fundamental se o cara perguntar por que, que ele usa daquele jeito e você está me falando para usar diferente. É aí que entra o conhecimento, saber mais, e enfim, né, cara? Gente, vocês que estão aí ouvindo esse podcast e tal, e né, se eu fosse vocês, ia lá no YouTube ver o vídeo, porque hoje o Marcelão trouxe muita informação visual, né? A questão do pedal, todas essas dicas que ele deu do pedal, do metatarso, de como você ajustar pelo menos o básico para você ajustar o taquinho do seu aluno, vai lá no YouTube, vê esse vídeo e reveja ele sempre que você tiver alguma dúvida sobre isso, que eu acho que é muito legal. Marcelão, para fechar nosso podcast, né, meu, a gente sempre tem essa super mensagem para os professores de clima indoor sobre o assunto que a gente falou hoje. O que você deixaria como uma super mensagem para os professores que estão ouvindo o nosso podcast agora? Né? Então, não, eu deixo uma super mensagem, até uma dica, tá? Que me ajudou bastante quando eu comecei, de você estudar um pouco o ciclismo para a aula, tá? Porque você vai encontrar, como já aconteceu várias vezes comigo, de você, quando eu comecei a dar aula, apareceram vários ciclistas na minha aula. Então, essas pessoas vê a gente, como professor de ciclismo indoor, como se fosse um professor de ciclismo indoor, e não como um ciclista. Então, eles querem, às vezes, debater com a gente, tirar alguma informação para saber se realmente a gente sabe do que está acontecendo, do que é o ciclismo. Então, acho que, mesmo que seja um pouquinho, ler alguma coisa mais, um pouquinho mais técnica, assistir, hoje em dia aparece bastante corridas na televisão, para saber, às vezes, como funciona, e te ajuda bastante na aula, a você dar dicas de tal trecho da música. Então, se, por exemplo, eu tenho bastante aluno que é ciclista, então eu consigo viajar junto com eles numa música de subida, numa música plana, nas que tem ataque. Então, eu falando, você olha para a cara dos alunos desses ciclistas, os caras estão com o olho assim vidrado, falei, nossa, os caras começam a viajar junto, e eu viajo junto. Agora, e tem as outras pessoas que, por exemplo, que não são ciclistas, mas que já acabaram, e meus alunos, muitos desses, acabaram virando ciclistas por causa dessas dicas que eu dou, falam, nossa, mas como funciona isso? Como que é? Acabaram tanto se interessando que viraram ciclistas. Então, uma dica que eu dou é o professor conhecer mais o ciclismo também, não só um professor que está em cima da bicicleta e falando qualquer coisa. Tem que ter, tipo assim, o que vai falar tem que ter um pouco de cabimento o que, que acontece mesmo. O que acontece na rua? Acontece isso, isso, isso. Como que é uma subida? Por que a subida tem uma cadência menor? Entendeu? Porque não é só por causa da batida da música. A batida da música é porque que acontece na rua mesmo. Está lá 70, 80 RPM. É o que acontece numa subida. Então, não é à toa o ritmo da música. O ritmo da música tem a ver com o que acontece na rua. Então, tem que saber explicar para as pessoas a coincidir o que acontece na sala de aula, o que acontece na rua. É isso que falo bastante. Ainda mais esses ciclistas que aparecem. Meu, você vê muito ciclista lá que aparece na sala de aula, que, por exemplo, nas músicas de subida, o cara tá girando igual um ventilador. Eu falei, amigão, por que você faz isso? Você faz isso na rua? Aí eu dou a referência. Sabe aquela subida que tem aqui que a gente pedala, a serra aqui? Você faz isso na serra? Você não faz isso na serra. Não é um giro mais travado, não é um giro mais pesado. Imagina que você já aliviou toda a marcha da sua bicicleta, você consegue girar desse jeito, você não consegue girar desse jeito. Você vai girar 70 RPM, 80 RPM, no máximo uma pessoa que gire bem em subida, tá 80, 85. Então, você não faz isso. Então, vamos assimilar. Vamos entrar naquela subida, vamos colocar um pouquinho mais de carga, um pouquinho mais de resistência e tentar se deixar igual? Ah, é verdade mesmo. Então, a dica que eu dou não é essa, do professor estudar um pouquinho, mas pouquinha coisa, estudar um pouquinho mais, ver o que acontece nas subidas, o que acontece ali no pelotão do ciclismo, para ter que vai ajudar ele na sala de aula. Não, é uma super dica, né, Marcelo? E já casa com aquilo que a gente falou antes, né, cara?
que lá ele vê o que os profissionais fazem, o que os melhores ciclistas do mundo, né, fazem assistindo uma prova, como você disse, que hoje já está passando mais, né, na ESPN, em outros canais, aí, ou que é tão fácil assistir pela internet. Eu assisto tudo pela internet, né, em links que são gratuitos, e aí, além de você ter essa vivência que você está falando, além de você ver o jeito que eles pedalam, além de você aprender os nomes dos lugares, enfim, você ainda tem como saber o que realmente tem que ser feito, porque se os melhores estão fazendo, provavelmente é como a gente deve fazer. E isso que você falou, Marcelão, vai de encontro a uma coisa que eu falo que é assim, né, cara? O professor, quando ele faz o treinamento, seja qual programa de ciclismo indoor seja, né, meu? No caso do RPM, nós temos ali alguns momentos, né? O primeiro momento ele faz o treinamento inicial, ele aprende o básico. Então, ele é um professor ordinário. Ordinário é aquilo que você tem que fazer, né, meu? Você faz, todo mundo faz. Quando você vai para o Advanced Training, você aprende novas ferramentas. E aí quando você se torna maestro nessas ferramentas, você se torna um professor avançado. Isso que você acabou de dizer, eu costumo dizer que é o extra. É o extra, não é algo que te ensinaram, é um extra. E esse extra, quando você pega um avançado com o extra, ele vira extraordinário, tá ligado? Porque ele sabe mais do que os outros que são ordinários ou apenas avançados. O cara já é extraordinário. Então, ouvir esse podcast, ouvir essas coisas, pode ajudar ele a ser extraordinário, né? Muito obrigado aí pela dica, Marcelão. Muito legal. Isso. Obrigado a você pelo convite aí, Tonão. E outra coisa que eu acho importante também, o professor encarnar mesmo o ciclista. Roupa, usar sapatilha, para o aluno ver, ter a referência como um ciclista. E o cara que fala assim, ah, esse cara é ciclista e está me dando aula. Dá muita diferença nisso também. Não, hoje a gente está assim, né, meu? Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Por exemplo, se eu tiver dando... pega o carregador para mim, irmão, por favor. Vai acabar minha bateria. Paulinha, vai acabar minha bateria. Gente, quem sabe faz ao vivo, tá? Ia acabar minha bateria aqui. E a Paulinha estava de fone aqui. Obrigado, irmão. Então, eu assim, cara, hoje, quando eu dou aula... Olha só, gente, se você está no YouTube, você está vendo eu pôr o carregador debaixo da mesa. Quando eu dou aula, por exemplo, com uma bermuda, né, que a gente recebe lá da empresa, tipo, eu estou de bermuda de ciclismo por baixo, não tem como, mas às vezes a gente tem que usar a roupa, que é uma parceria, faz parte do jogo. Agora, eu só dou aula de roupa de ciclista, né, cara, é uma coisa minha, né? É obrigado? Não, mas como o Marcelão diz, às vezes... Mas é muito mais confortável também, né? Eu ia falar isso, roupa, é não tem muito mais como. confortável. De vez em quando eu boto umas camisetas para dar aula, mas eu estou sempre de bretelle ou bermuda, né, cara? Nunca, né, para trás. Muito bem, gente. Marcelão, muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo aí. Eu sei que, cara, o seu tempo é de merecido descanso, porque, cara, sai com aluno, vai com aluno, dá aula, é punk. Muito obrigado aí, velho. Obrigado pelo tempo, obrigado pelas dicas. Cara, eu tenho certeza que o professor de ciclismo indoor aqui, né, meu, tiver aqui ouvindo isso e ouvir quantas vezes ele quiser ou assistir no YouTube, vai aprender bastante. Obrigado mesmo, velho. Não, obrigado a você pelo convite, espero poder ajudar em algo. E qualquer dúvida também, pode me perguntar no grupo nosso lá, que eu fico à disposição a perguntar, esclarecer qualquer tipo de dúvida. Animal, para quem é instrutor RPM, meu, lá no grupo, Marcelão está lá no grupo dos instrutores de RPM, né, o grupo 1, né, que a gente já está abrindo o 2. Então, pode mandar uma mensagem lá, com certeza, é só chamar ele lá, ele vai ajudar. Gente, mais um super episódio do podcast do Professor de Ciclismo Indoor, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, no seu tocador preferido e no canal Universo do Ciclismo Indoor no YouTube. Então, aperta o botão para seguir aqui no seu tocador ou se inscreve e ativa as notificações no YouTube para que você, toda semana, tenha um novo episódio para ouvir ou assistir. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e tchau, turma. Valeu!